para todos vocês. Está muito alto lá atrás, o som, mais ou menos. Então tá. Nós estamos aqui reunidos neste sábado, 7 de setembro. Algumas famílias passaram das 8 da manhã até 1 da tarde para acompanhar, como é que se chama, as celebrações de 7 de setembro, aí antigamente chamavam marchas, né, os desfiles, né, de 7 de setembro. E aqui nos reunimos então neste final de semana, que é culto com Santa Ceia hoje, primeiro sábado do mês, sempre é culto com Santa Ceia. E pensando nisso, escolhi como palavra bíblica, tendo em vista que é culto com Santa Ceia, a palavra de Jesus no Evangelho, João capítulo 6, no versículo 35, quando Jesus diz de si mesmo: eu sou o pão da vida. Diz Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que vem até Jesus terá sua fome saciada, e quem crê em Cristo terá saciada a sua sede de perdão, de salvação. Então, com esta palavra bíblica, quero dar as boas-vindas a todos vocês que comparecem na celebração de culto desta noite, que aqui nos reunimos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estarão nos acompanhando nos cânticos hoje os irmãos Tim, a Frida e o Manfred estarão nos acompanhando com os cânticos, e o primeiro hino nos lembra da importância de sermos acolhidos aqui com a graça de Deus. E no número 2 no nosso cenário, e no número 2, o primeiro hino do nosso culto desta noite, o primeiro sábado do mês. Professoras também junto, visto. Vamos orar então agradecendo a Deus. Obrigado, Deus e Pai. As crianças fazem parte da Tua família, Jesus. Elas têm a oportunidade de se reunir também no momento de culto, para aprender da Tua palavra, para experimentar a comunhão também com outras crianças e serem abençoadas por Ti. Abençoa, Senhor, o encontro das crianças nesta noite. Abençoe também nosso encontro de culto aqui reunidos nesta noite, é o que pedimos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Bom encontro, acompanhe as professoras. Isso. Pode ir chegando à frente, quem vai compartilhar os avisos, pode ir chegando à frente. Então, em nome do presbitério, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, pastor, por trazer a mensagem dessa noite.
também a Frida e o Manfredo pelo louvor. Ofertas avulsas sinodal, capacitação de lideranças e ações diaconais. Quarta-feira, oásis, às 14h30, coral às 19h30. Sábado, dia 14, ensino confirmatório às 9h30. Também ainda no sábado, às 19h, haverá um culto especial com batizado e a participação também especial do Coral Cânticos. Também o nosso Coral Cânticos irá participar do encontro de corais em Curitibanos no próximo domingo, dia 15 de setembro agora. Repassando à comunidade o valor da nossa última promoção, que foi a dobradinha, então deu o valor líquido de R$13.000. Então a gente queria, né, em nome do presbitério e também dos grupos, né, que ajudaram, a gente queria agradecer, né, de coração a todas as pessoas, né, envolvidas direto ou indiretamente, que colaboraram, né, ou na venda ou adquirindo, o nosso muito obrigado. E também lembrando que ainda há porções de dobradinhas, né, congeladas, que é uma delícia ainda, e que a gente tem lá no freezer, né, guardadinho lá. Se alguém tiver interesse, o valor de cada porção é o mesmo, é R$35. Daí pode procurar alguém, né, do presbitério ou mesmo da UASE, fala com a gente que ainda tem. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Cleide. Então, as promoções estão sendo destinadas para as reformas que estão sendo feitas. Já notaram que tem uma secretaria nova do lado de cá? Entrando aqui a secretaria nova, então está do lado de cá. E antes onde era a secretaria antiga, está sendo transformada em banheiros sanitários, de múltiplo uso, tanto feminino como masculino. E lá dentro do salão está sendo feita a reforma da nova cozinha, lá anexo onde é a churrasqueira. Metade do espaço da churrasqueira vai ser cozinha, a nova cozinha da UASE, salão paroquial. E a outra metade lá continua sendo como churrasqueira. Então, estamos aí em andamento com essas reformas, com essas adaptações aí. Então, nossa gratidão a todos que têm colaborado nas várias campanhas e várias promoções que têm sido feitas. Também o grande número de pessoas voluntárias, né, nas tarefas de trabalho, né, que são feitas, né, em cada promoção também. Seria isso só para informar, né, desse investimento também. Convido a comunidade para cantarmos o próximo hino de louvor a Deus, hino 74, lembrando que a glória é para o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Toda glória, toda honra para Deus. Hino 74, Tua é a glória. Vamos repetir então, muita gente está dizendo que não, hein? Então, é um hino muito bonito, é um hino de adoração a Deus, mas poucas vezes cantado. Vamos escolher esse hino. Já conheço ele há uns 25 anos, mas relembrando agora aqui então. Mais uma vez então, pessoal. Isso. Tua é a glória e a honra também, tuas para sempre. Amém, amém. Deus dos domínios, os tronos
171, que nos lembra, né, a água que mata a minha sede, o pão que sacia a minha fome. E a palavra pão vai se repetir mais vezes nesse culto. A paz que domina e consome tanta guerra aqui dentro de mim. E no 178, ontem ele foi, hoje ele é, haja o que houver, sempre ele, Deus, será. Quem está convidado para fazer as leituras bíblicas, pode chegando até a frente. Os que estarão cooperando com as leituras, pode chegando até a frente. Anuncio as duas leituras, foram duas leituras dos evangelhos hoje. A primeira leitura encontramos no evangelista João. Quem puder ficar de pé, evangelista João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versículos 47 e seguintes. Página 1171. As Bíblias aí junto aos assentos, então a página seria esta. Passo a ler. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e que igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e, mesmo assim, morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Até aqui. Ok, obrigado. A segunda leitura encontramos em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, a partir também do versículo 26. É página 1088. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui. Ok, obrigado. O salmista nos lembra que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que nós venhamos acolher a palavra de Deus, iluminando a nossa mente, nosso coração, nossos caminhos, nosso pensar, nosso ouvir, nosso falar, para que assim a palavra de Deus resplandeça em nosso testemunho. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos o hino 151, nos lembra a importância da palavra de Deus. Hino 151, a palavra de Deus ilumina. Quem trouxe junto a sua Bíblia, ou tem acesso às Bíblias aí colocadas junto aos assentos, temos aí várias Bíblias colocadas junto aos assentos. Nós queremos retomar esse texto que foi lido agora há pouco, do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículo 26 e seguintes, que é o texto onde Jesus instituiu a Santa Ceia, aquela última refeição, última janta, última refeição de Jesus com os seus discípulos. Ele institui então a celebração da Santa Ceia. Os católicos chamam da Eucaristia, nós evangélicos de Ceia do Senhor ou Santa Ceia. E lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 26, nós lemos naquela última refeição junto com Jesus, lá diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão
e abençoando-o, partiu aquele pão e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou também o cálice e, tendo agradecido, o entregou aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, lá onde Jesus seria aprisionado e levado então para a condenação de cruz. Então, até aqui o compartilhar, da instituição da ceia do Senhor, da Santa Ceia. E aí eu queria iniciar essa reflexão perguntando para vocês: alguém de vocês não comeu pão esta semana? Alguém aqui não comeu pão esta semana? Hoje, comeu pão hoje ou não? Eu comi alguns pães hoje. Se comprar sozinho em casa, a gente ataca a panificadora do mercado para se abastecendo. Pois bem, a vida humana depende muito do alimento chamado trigo, chamado pão. E todos os povos do mundo consomem trigo, consomem pão. Os especialistas em saúde estão dizendo que é para reduzir o trigo, que também não tem só benefício, tem também alguns malefícios. Mas se a gente for levar a sério tudo aquilo que a gente lê sobre todos os alimentos que podem fazer mal em alguma circunstância, a gente não vai comer mais nada. Vamos viver de ar. Mas alguns vão dizer: mas o ar também está poluído, não faz bem. Vamos começar a boicotar o ar também. Mas a realidade é essa: a humanidade há milhares de anos consome o pão. E o pão é o símbolo do alimento, o símbolo do sustento, da vida e da saúde de um povo, de uma pessoa, de uma família. E eu queria usar essa simbologia hoje do pão, fazendo conexão com a Santa Ceia, que celebramos hoje no culto, apontando que o pão é aquele alimento que sacia a fome de muitos povos, no mundo inteiro. Mais de 200 nações do mundo consomem o pão, e nós também. Mas o alimento do ser humano é apenas o pão? Ou que outras fomes o ser humano tem na sua existência? Será que basta ter o pão e está todo mundo feliz, realizado, contente, vida plena? Todo mundo tem pão? Diziam os romanos que basta dar para o povo pão e circo e o povo estaria contente. Ficaram dando pão e circo durante mais de 200 anos e assim mantiveram seu domínio sobre as nações do mundo. Mas chegou um ponto que esgotou também. Um grande estudioso na área da psicologia, norte-americano, psicólogo americano, Abraham Maslow, estruturou o que ele chamou de pirâmide das necessidades humanas. Não sei quem de vocês já leu algum artigo, algum livro. Alguém está fazendo que sim, fazendo sinal que sim. A pirâmide das necessidades humanas. Então, para que as necessidades humanas sejam supridas, é necessário suprir diferentes necessidades. Eu vou usar a palavra fome, diferentes fomes do ser humano. Qual é a fome mais comum que existe? A mais fácil de detectar é a fome fisiológica, a fome de alimento, a fome de pão. E na base da pirâmide, a mais larga, a coluna mais larga, é justamente a coluna das necessidades fisiológicas, o alimento. E o que entra nesta lista de necessidades fisiológicas? São aquelas que se relacionam com o ser humano para manter a sua vida biológica. Necessita respirar, necessita comer os alimentos, necessita descansar, necessita dormir, necessita beber, necessita ter o necessário para ter saúde física biológica. Então, também no mundo do trabalho,
trabalho necessita ter horários flexíveis, necessita ter um mínimo de conforto no ambiente do seu trabalho, necessita ter intervalos de horas entre o trabalho e o descanso, o trabalho e o sono, para que tenha saúde. Isso está mais do que fundamentado a nível científico. Mas também o ser humano tem outro tipo de necessidade, que é a segunda coluna desta pirâmide, que é a necessidade de segurança. A necessidade de segurança está vinculada às pessoas se sentirem seguras, sem estarem rodeadas de perigos, bandidos, ameaças, violência. Por isso se chama o trabalho dos policiais de segurança pública, que garantem a segurança pública da população. Também nessa área de necessidades, a gente pode contemplar também nas necessidades de segurança um ambiente saudável, um ambiente de trabalho não poluente, às vezes até a necessidade de ter um plano de saúde, ou então espera na fila do SUS, para marcar a cirurgia, está prevista para que há 1 ano e 14 meses a tua chegada na lista da cirurgia. Pessoas aqui dentro do culto que estão esperando um tempão para terem esta segurança do atendimento médico ou cirúrgico. Mas vamos adiante. O ser humano também, para ter uma vida saudável, ele precisa preencher a fome das suas necessidades de relacionamentos sociais. Manter relações humanas com a sua família, com seus amigos, com o seu ambiente de trabalho. Necessita cultivar vínculos de amor, de afeto, às vezes dentro do próprio matrimônio, mas também relações de pertencimento a uma comunidade, a um grupo de ação social na cidade. Então, o ser humano, para sentir-se bem e realizado, necessita construir relações sociais significativas. Mas também tem um outro tipo de necessidade nesta pirâmide, a necessidade de estima. As pessoas precisam se sentir estimadas pelas outras pessoas, a começar dentro de sua própria família, mas também em suas relações de amizade. Em geral, a necessidade de sentir-se amado, benquisto, acolhido, tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa saúde emocional, com a nossa saúde psicológica. Mas o ser humano também precisa preencher uma outra necessidade, que é a necessidade de sua realização pessoal. Realização pessoal no seu emprego, no seu trabalho, nas suas metas, nos seus projetos de vida, no seu aprendizado, fazer um curso, aprender mais, desenvolver novas habilidades e ali naquele ambiente então se sentir uma pessoa que está crescendo na sua autorrealização, no seu potencial, naquilo que está fazendo, nessa tarefa, nesse trabalho que desenvolve. E assim então vai se elencando essas 5 áreas da fome do ser humano para preencher as suas necessidades, físicas, biológicas, sociais, afetivas, relacionais, autorrealização no seu ambiente de trabalho e assim por diante. Esta teoria é muito divulgada em vários estudos científicos, também nas universidades, nos cursos de psicologia e outros cursos por aí. Só tem uma área que não é contemplada nesta lista aqui da pirâmide. Em momento algum, a pirâmide elaborada pelo psicólogo americano, o Abraham Maslow, cita que o ser humano necessita preencher também a sua fome espiritual. Porque não existe nenhum povo do mundo, nenhuma tribo indígena, não existe nenhuma nação do mundo pesquisada ao longo da história da humanidade que não cultive a espiritualidade dentro daquele povo, daquela tribo, mesmo lá no meio do mato da Amazônia, aquele povo no meio do mato, onde nunca chegou nenhum padre, nem sequer um pastor. Eles cultivam uma religião e eles têm lá nomeado entre eles um sacerdote. Todos os povos do mundo, todas as tribos do mundo, sem exceção,
cultivam a religiosidade, cultivam a espiritualidade. E o grande teólogo Agostinho, que viveu antes do Martinho Lutero, que viveu bem antes do Martinho Lutero, já escrevia, o grande doutor em teologia, escrevia nos seus muitos textos, livros, que o ser humano tem um vazio, o ser humano tem um vazio interior. A gente poderia usar a palavra, o ser humano tem um vazio no seu coração, e esse vazio que tem dentro do coração do ser humano, ou da alma humana, só poderá ser preenchido com a presença de Deus. Estou falando da fome espiritual, da presença de Deus na vida das pessoas. E quanto mais a humanidade se afasta desta busca pela presença e pela orientação de Deus na sua vida, mais a humanidade está se autodestruindo. Só não enxerga isso quem não quer. Como dizia Jesus, o pior cego é aquele que não quer ver. Aquele que não quer enxergar é o pior tipo de cego. Se você não observa o relacionamento entre as nações deteriorado, como é que está a situação na Rússia, naquela guerra com a Ucrânia? Como é que está a situação nos Estados Unidos, essa batalha aí das eleições? Como é que está a crise de meio ambiente no mundo, a crise ecológica? Como é que está a crise entre os povos? Terrorismo, bandidagem, corrupção em vários níveis, em várias nações do mundo, entre os seus governantes. Se nós não percebemos que a falta, a fome da presença de Deus na vida, a começar das autoridades das nações, só gera caos, corrupção, destruição, a juventude cada vez mais drogada e prostituída em várias nações do mundo. Portanto, quando se fala em necessidades, em fome, diz Jesus para os discípulos daquela época, diz Jesus: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o alimento espiritual da vida. Jesus está dizendo: eu sou o pão da salvação, o pão espiritual, o pão que sacia a fome espiritual. Eu sou a água viva. E a maior exposição desse princípio do pão para a salvação, do pão espiritual, do pão da salvação, está muito bem determinada aqui no momento em que Jesus instituía a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Portanto, a Santa Ceia não foi inventada pela Igreja Católica, não foi inventada pelos evangélicos, não foi inventada por nenhum movimento religioso. A Santa Ceia foi instituída pelo próprio Filho de Deus, por Jesus. Ele instituiu a Santa Ceia. Está escrito aqui nos vários evangelhos, está escrito lá na carta do apóstolo Paulo à comunidade dos Coríntios, cidade de Corinto. A Santa Ceia é uma prática cristã instituída pelo próprio Jesus, naquela última refeição que ele teve com os seus discípulos, ali onde ele partiu o pão e o serviu também logo depois com o vinho, dizendo que aquele pão que ele estava partindo representa o corpo dele que será partido na cruz. E aquele vinho que ele estava entregando naquele cálice significa o sangue dele, de Jesus, que será derramado na cruz para perdão dos pecados da humanidade, para a salvação. Então, assim como nós aqui no bairro da Vila Nova estaremos celebrando Santa Ceia neste culto, primeiro sábado do mês, assim em outros 200 países do mundo, comunidades cristãs católicas, ortodoxas, evangélicas, se reúnem com regularidade para celebrar a Santa Ceia, porque assim desejou e ordenou Jesus. Nós cristãos celebramos a Santa Ceia, acolhendo o pão ou a hóstia, que também simboliza o pão, e o vinho ou o suco de uva, que também representa o fruto da videira, e o acolhemos como oferta amorosa de Deus na pessoa de Jesus, o crucificado, que se entregou em corpo e sangue para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Esta salvação não é conquistada pelo ser humano, por obra humana.
Essa salvação é conquistada pela obra de Jesus na cruz, o crucificado em nosso favor. E esse presente maior que recebemos de Jesus, o presente do perdão de todos os nossos pecados, o presente da salvação, é obra de Jesus e de ninguém mais. Não apareceu na história da humanidade nenhum outro líder religioso que tenha entregue a sua vida e compreendido a sua morte tal qual Jesus o compreendeu e conscientemente se entregou à morte. O significado central da Santa Ceia é lembrar da morte de Jesus e o que ela traz para nós, mas também lembrar da ressurreição de Cristo, estabelecendo uma nova aliança com a humanidade. A frequência da Santa Ceia varia conforme cada denominação, cada igreja. Os católicos têm Santa Ceia todos os finais de semana, em todas as missas. Tem um momento da Eucaristia. Eucaristia significa, traduzindo do grego, boa oferenda de Deus. Os evangélicos, a maioria, celebram a Santa Ceia uma vez por mês, mas também com este sentido de que é o próprio Jesus Cristo quem possibilita o nosso participar e acolher o pão da salvação, o vinho ou o suco da nova aliança que o próprio Jesus preparou. A Santa Ceia também celebra que Jesus venceu a morte e possibilitou a nova aliança, e também está unida a simbologia da Santa Ceia com o que era profetizado já no Antigo Testamento, com o Cordeiro que foi para o sacrifício, para salvar as famílias de Israel das pragas do Egito, da perseguição do faraó. Também Apocalipse 19 volta a figura do Cordeiro, onde diz que no futuro, no reino de Deus, todos que pertencem a Deus e estão unidos a Cristo participarão da festa das bodas do Cordeiro de Deus, no reino de Deus nos céus. Lá os filhos e filhas de Deus celebrarão eternamente a vitória e a presença gloriosa do Salvador Jesus Cristo. Assim como a Páscoa na antiguidade do povo de Israel era uma refeição memorial que trazia à memória e celebrava a antiga aliança de Deus com o seu povo, que os libertou da escravidão do Egito e os trouxe até a nova terra que manda leite e mel. Assim também a Santa Ceia, agora como nova aliança para os cristãos, nos traz a libertação do pecado, do nosso ego, do nosso eu, do pecado humano, do diabo, do poder das trevas. A Santa Ceia, a acolhida do corpo e sangue de Cristo, nos liberta de tudo aquilo que é mal e nos traz tudo aquilo que é bom. A paz de Cristo, o perdão de Cristo, o consolo do Espírito Santo, a nova vida em Cristo e futuramente a vida eterna com Cristo. Portanto, tem 5 importantes fundamentos da Santa Ceia. O primeiro fundamento é que ela é comunhão com Cristo. O próprio Cristo diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. E também lemos no Evangelho, foi lido no outro texto do Evangelho, ali em João capítulo 6, foi lido, que quem está unido a Cristo e se alimenta do pão da salvação com Cristo, estará unido com Cristo nesta vida e no reino de Deus no porvir. Portanto, essa aliança com Cristo é para esta vida, mas também é para a vida futura no reino de Deus. Outra coisa importante, que cada vez que celebramos a Santa Ceia, nós celebramos como memória. Jesus disse para os discípulos: fazei isto em memória de mim, em lembrança daquilo que Jesus fez, do amor e da entrega de Jesus na cruz para a nossa salvação. Trazer à memória o que significa e a bênção que nos traz a Santa Ceia. Também que na Santa Ceia se estabelece uma nova aliança com Deus. Esta nova aliança não está mais baseada lá na aliança do povo de Israel, lá da libertação do Egito e da entrega dos 10 mandamentos. Esta aliança agora está baseada não no sangue do Cordeiro do Antigo Testamento,
mas no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Também a Santa Ceia nos possibilita unidade com os demais irmãos na fé, unidos dentro do corpo de Cristo. Certa vez eu li um texto de um dos autores que eu mais apreciava na época da Faculdade de Teologia, pastor que atuou na Alemanha, que foi perseguido e assassinado pelo nazismo, o pastor Dietrich Bonhoeffer. Quando ele fala no seu livro Vida em Comunhão, ele afirma o seguinte: que a vida em comunhão cristã não depende de nós, o que nós fazemos ou deixamos de fazer. A vida em comunhão não depende da nossa simpatia ou da nossa antipatia de uns para com os outros. A vida em comunhão só é permitida e só é possibilitada não por causa de nossas obras, mas por causa das obras de Jesus Cristo, a obra de Cristo na cruz. É o sangue de Cristo derramado na cruz que nos possibilita estar dentro da família de Deus, como irmãos e irmãs na fé, independente das nossas diferenças. Não é nós que garantimos a nossa comunhão, é o sangue de Cristo que possibilita a nossa comunhão. Por isso que Santa Ceia tem sempre um momento de reflexão, de humildade, de reconhecer pecados, de experimentar arrependimento, de pedir perdão para Jesus, de nos reconciliar com Deus, de estarmos dispostos a reconstruir comunhão de uns para com os outros. Também a Santa Ceia nos traz a esperança futura do reino de Deus. Diz que Jesus: não bebereis do fruto da videira, eu não estarei bebendo com vocês do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aí sim beberemos juntos do fruto da videira, porque estaremos participando do reino eterno de Deus. O pão e o vinho significam os elementos fundamentais da Santa Ceia, porque eles têm a ver com o corpo de Cristo, o pão, e tem a ver com o sangue de Cristo, o vinho ou suco de uva. Por isso Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, este pão é a minha carne, e eu darei da minha carne para a vida, para a salvação do mundo. Quem não comer da minha carne, diz Jesus, não vai experimentar o perdão e a salvação. Quem comer da minha carne, vai experimentar o perdão, salvação e participação no reino de Deus. Esta é a nova aliança no corpo e sangue de Jesus Cristo. O que diz o apóstolo Paulo sobre o significado da Santa Ceia? Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios: eu recebi do Senhor Jesus, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice de maneira indigna será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a sua consciência para acolher o pão da salvação e beber o cálice do perdão. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe para juízo seu próprio. E assim o apóstolo Paulo enfatiza a importância da Santa Ceia, da ceia do Senhor Jesus, como expressão do amor e do presente da salvação que Ele, Jesus Cristo, nos oferece. A gente estuda com os alunos do ensino confirmatório, esse livrinho aqui. Quem já teve filhos no ensino confirmatório sabe. Aqui tem as explicações das principais doutrinas. Tem explicação no primeiro e segundo artigo do Credo Apostólico: Deus Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo, Santificador e Consolador. Tem também a lista dos 10 mandamentos, significado de cada um, explicados por Martinho Lutero. E aí vai avançando, aí vem a explicação de cada frase do Pai Nosso. Cada frase do Pai Nosso é explicada nesse livrinho aqui do Catecismo Menor do Martinho Lutero.
E aí vai avançando e chegamos lá no final do livrinho, onde fala dos sacramentos. E aqui fala do sacramento do batismo. Tive hoje à tarde aqui a palestra de batizado, a família que vai trazer o menininho para ser batizado no próximo sábado, e falava sobre o significado do batismo cristão. Mas aqui também tem a explicação do Martinho Lutero sobre a Santa Ceia, o significado da Santa Ceia, ceia do Senhor, o sacramento do altar. O que é a ceia do Senhor? Como explica Martinho Lutero? Diz ele: a ceia do Senhor é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser comido e bebido por nós, cristãos, na forma do pão e do vinho. Este sacramento foi instituído pelo próprio Jesus. Onde está escrito isso, nós já vimos nos textos bíblicos lidos nesse culto. Para que serve este comer e beber? Isto nos mostram as palavras: dado e derramado em favor de vocês para o perdão dos pecados. Pois estas palavras não são dadas que nos são dadas nos sacramentos: perdão dos pecados, vida e salvação. Pois onde há perdão dos pecados, também há vida e salvação. Terceiro, como pode o simples comer e beber fazer coisas tão grandes? Não é apenas o comer e o beber que fazem tudo isso, mas é as palavras, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Estas palavras, unidas ao pão e ao vinho, unidas ao comer e beber, e o mais importante, na ceia do Senhor, nos afirma que quem crê nestas palavras tem o que dizem estas palavras: acolhem o perdão dos seus pecados. Quem recebe dignamente esse sacramento? É necessário preparar-se exteriormente, sem dúvida, por uma boa disciplina, mas a verdadeira preparação é interna e interior. Lembrar e acolher cada pessoa estas palavras: dado e derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. A pessoa que crê nestas palavras recebe a Santa Ceia com dignidade. A pessoa que não crê nessas palavras, então não estará recebendo a graça, o perdão de Deus, porque não crê nesta oferta de perdão e de salvação. Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Vamos cantar juntos, aleluia. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, vamos ficar em pé? Aleluia. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor,
vocês esta reflexão, nos preparando então para o momento, né, da Santa Ceia. Convido para cantarmos o hino de confissão de pecados. Lá para esse microfone aqui. Convido para cantarmos, antes da Santa Ceia, um hino de confissão de pecados, que nos ajuda a nos preparar para a Santa Ceia. Hino de número 49, se confessarmos os nossos pecados, é isso? Hino 49. Nos preparando para a Santa Ceia. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual é o pão que você mais aprecia? Qual é o pão que você mais aprecia lá na tua casa? Tipo de pão? Pão da Dona Marlene? Esse é o mais apreciado na família Vonsbecker. Yeah. O meu também é o pão da Marlene. Também é o pão da Marlene. Pão da Marlene, né? Tá crescendo a freguesia aí. Pão da Marlene, tá bom. É o pão francês, é o pão integral, é o pão de 95 grãos. Qual é o pão que você mais aprecia na sua casa? Pão integral? Da Marlene. Da Marlene, tá bom. Então, gente, estou fazendo essa provocação para dizer o seguinte: esse pão que nós apreciamos aqui em nossa mesa, a cada dia, a cada semana, esse pão tem um prazo de validade, não tem? Você come 25 dias o mesmo pão, o mesmo pacote que veio lá, pegou no mercado? Não, ele tem um prazo de validade. O pão que Cristo oferece não tem prazo de validade. É o pão para a vida eterna, é o pão da salvação. Então que nós lembremos, né, cada vez que a gente está consumindo um pão, que esse pão que nós consumimos lá no nosso café, na nossa refeição, esse pão é para esta vida aqui e acabou. Não vai além disso. Mas o pão que Cristo oferece, o pão da salvação, é para esta vida e para a vida futura, para a vida eterna com Deus. E essa é a mensagem principal deste culto e também desse momento de celebração da Santa Ceia. Esse microfone está falhando, né? Vou trocar por esse aqui, nos preparando para a Santa Ceia, vou desligar esse aqui então. Então nós queremos agora então nos preparar para a Santa Ceia, lembrando daquilo que o próprio Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Então é em memória de Jesus, em nome de Jesus, em memória dele, que vamos ter um momento também de instituir a Santa Ceia, também dentro desse culto. Lembramos, comunidade cristã reunida em culto, que o nosso Senhor Jesus Cristo, naquela noite que foi traído, naquela última janta, a refeição com seus discípulos, Jesus partiu o pão e, tendo dado graças, o entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei vós todos, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver partilhado do pão, Jesus entrega o cálice, dizendo: tomai e bebei vós todos. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para o perdão dos vossos pecados.
fazei isto todas as vezes que o celebrarem em memória de mim. Então nós celebramos Santa Ceia em memória de Cristo, em nome de Cristo. Também as pessoas que estão no culto são convidadas, em nome de Cristo, a acolher o convite do próprio Cristo. O convite não é do pastor Jairo, o convite não é da Igreja Luterana da Vila Nova, o convite não é da ISLB Nacional, o convite é de Jesus. Ele quem convida, e você responde esse convite, dizendo sim, chegando à frente para a Santa Ceia, ou não vindo à Santa Ceia. A lição é tua, dentro da tua liberdade. Com isso nós queremos então ter um momento de oração, nos preparando para a Santa Ceia, um momento de silêncio, onde cada pessoa pode falar com Deus em pensamento, em oração silenciosa, confessando pecados e pedindo perdão de Jesus Cristo. Vamos ter essa oração pessoal antes da Santa Ceia. Senhor Jesus, Tu conheces a nossa vida, nossa semana que passou, nossos pensamentos, palavras, as vezes em que negamos, Senhor, a confissão da fé em Ti como único e verdadeiro Deus, em que nos omitimos, silenciamos quando poderíamos confessar a nossa fé. Tu sabes também, Senhor, das nossas palavras também, como nós tratamos pessoas ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de família, junto às pessoas de nossa amizade, ou mesmo de nossa irmandade na fé. Perdoa-nos, Senhor, quando nos colocamos como juízes uns dos outros e esquecemos que todos pecamos e precisamos do Teu perdão, da Tua misericórdia. E assim, Senhor, possamos agora também, participando da Santa Ceia, acolhendo a Tua oferta de perdão e de salvação, ter a nossa mente, o nosso coração renovado, uma nova aliança contigo no Teu sangue, Jesus Cristo, uma nova vida, colocando sempre sobre a orientação do Teu Espírito Santo, o nosso viver, o nosso conviver, o nosso testemunhar. Assim pedimos e oramos, Senhor, mais uma vez, tenha piedade de nós, Senhor. Que a Tua misericórdia se renove sobre nós, que possamos acolher com fé e confiança a Tua dádiva de sacrifício, perdão e salvação, em favor de nós também na Santa Ceia. Oramos, pedimos e agradecemos em Teu nome, Jesus. Amém. Convido as pessoas que estarão cooperando com a distribuição da Santa Ceia, vão chegando à frente, os colaboradores, colaboradoras que vão nos ajudar aqui a distribuir a Santa Ceia. E a Frida e o Manfred escolheram um hino para ser cantado durante a Santa Ceia, que é um hino que vai relatando o significado da Santa Ceia, o convite de Jesus. Hino número 280. Hino número 280. Então, enquanto participamos na Santa Ceia, será cantado o hino 280. O pessoal pode se colocando aqui ao redor, aqui na lateral, aqui na frente, aqui no outro lado, aqui atrás, inclusive, acolhendo o convite de Jesus. Jesus convida: vinde até mim, vós todos que estáis cansados com vossas pesadas cargas, eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Que assim seja. Amém. Bem-vindos à ceia do Senhor. Nós chegamos a Ti.
apóstolo Paulo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos todos com a bênção, o perdão, a salvação que Cristo nos oferece e vivamos vida nova com Cristo, agora e sempre. Amém. Vamos todos com a bênção de Deus. Vamos voltar aos nossos lugares. O último momento de cântico desse culto. Rendei graças ao Senhor Deus. Rendei graças ao Senhor Deus, porque Deus é bom. E a misericórdia de Deus para conosco dura para sempre. Amém. Convido a comunidade para cantarmos o último hino do nosso culto, antes da oração do Pai Nosso. O hino 567, Fonte Eterna de Amor. Hino 567. Enquanto cantamos este hino, trazemos a nossa oferta aqui à frente do altar, como expressão da nossa fé, da nossa gratidão e do nosso compromisso com a missão da igreja. Tem cestinhas aqui nos assentos da frente, tem cestinhas aqui também no altar. Quem quiser pode trazer também no altar. Fonte eterna de amor, que transbordas de bondade, te derramas em favor, revela a humanidade, vem me dar a tua mão, encontros da minha vida. Nesses tempos de aflição, céus em mim guarida, sob a luz do teu olhar, sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Obrigado aos irmãos Tim. Convido a comunidade para estarmos de pé durante a oração do Pai Nosso e acolhermos também a bênção de Deus. Oremos juntos a oração que o próprio Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos acolher a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a tua vida e a tua saúde. Que Deus abençoe a tua família, teu trabalho, teu descanso. Que Deus abençoe o teu testemunho cristão no dia a dia. Que assim o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos restaure as forças, a fé, o ânimo, para servir a Deus com alegria, com perseverança, cada dia da nova semana que começa amanhã. Vamos todos com a paz de Cristo, nos conceda um descanso abençoado e protegido por Ele. Assim oramos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Informo ainda a inscrição para o retiro dos confirmandos. Estou recebendo a inscrição até segunda-feira ao meio-dia. Alguns já se inscreveram, outros ainda não.
mas eu preciso confirmar lá com a equipe do Moriá, né, quantos estarão participando daqui e também quantos estarão participando de Itarópolis no retiro dos confirmados. Ok? Ou fale comigo, manda no WhatsApp, se houver alguma dúvida, a gente está acolhendo as inscrições. Uma boa noite para todos vocês, uma nova semana abençoada por Deus. Amém.